Então vamos continuar a falar sobre a igreja, que é algo importante, está no meu coração para falar. Só vou dar uma pequena pincelada naquilo que eu falei a semana passada, só para você entrar novamente no espírito da mensagem, também para aquelas pessoas que não estavam aqui a semana passada. Uma das razões que eu decidi falar sobre a igreja é que a igreja tem levado muito pontapé ultimamente. Por várias razões. Alguns vêm à igreja não para estar uns com os outros, não para encorajar ou exortar uns aos outros, mas vêm à igreja para cumprir horário, digamos assim, para encontrar amigos, para encontrar uma namorada, para, sei lá, tanta coisa. Alguns pensam, por outro lado, que não é preciso vir à igreja porque sou a igreja em casa, já não é preciso, também é completamente errado. Alguns veem a igreja como uma energia positiva. Alguns ainda não saíram do espírito da tradição, digamos assim, e ainda pensam como uns anos atrás, como a sua mãe ou o seu pai se calhar levava à igreja tradicional. Você se calhar olha para a igreja ainda com os mesmos olhos, não sei. Eu só estou a falar, não sei se é assim. Mas Deus é muito claro na sua palavra. A Bíblia é muito clara na sua palavra acerca da igreja. E a igreja é algo importante, importantíssimo na vida de um cristão. E quase diria que um cristão não pode viver sem estar parte de uma igreja. Porquê? Para cumprir horário? Para demonstrar vai à igreja? Não, de maneira nenhuma. Nós falamos a semana passada. A razão principal para vir à igreja é para exortar uns aos outros, encorajar uns aos outros, servir uns aos outros, amar uns aos outros, fazer parte de uma família, que é preciso. Se você está em casa sozinho e se você passa uma dificuldade e você não tem ninguém a seu redor, ninguém ao seu lado, ninguém à sua volta que conhece a palavra de Deus, o que vai acontecer? Você não tem ninguém para dar uma palavra, você não tem ninguém para encorajar, para exortar, você cai numa tentação, você não está no caminho certo. Se você não está no caminho certo, você está amarrado com um pecado, com alguma coisa, você precisa de alguém, precisa de um irmão na fé, precisa de alguém que conhece a palavra de Deus, um irmão, para exortar, para encorajar, para dizer, olha, vais sair desta. Vais sair desta, porque Deus está no teu lado. Eu quero ver próspero, feliz, espiritualmente próspero. E se você está em casa sozinho, você não vai ter isso. Não é? Você não vai ter isso. A verdade é que é essa. E vou falar uma passagem hoje na Bíblia que o Paulo falava sobre julgamento. Não é julgamento como nós conhecemos, tipo o julgar a pessoa, mas o julgar as pessoas dentro da igreja. Mas depois a gente vai chegar lá. Então, a semana passada falámos o que é a igreja. A igreja é uma assembleia, é um conjunto de pessoas que foram chamados para estar na igreja, para encorajar uns aos outros. Nós vemos que a igreja é o corpo de Cristo. Só vamos abrir rapidamente em duas passagens. Romanos 12, versículo 4. Este é só para você entrar novamente na série. Que sei que já passou uma semana, se calhar já se esqueceram metade, não sei. Romanos 12, versículo 4, diz assim: porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo, e todos estamos unidos uns com os outros, com partes diferentes. Você é uma parte diferente. A Silvia não é igual a Susana não é igual ao Dinardo, o Dinardo é diferente que o David é diferente que a Carmen é diferente que a minha sogra. Vocês são todos partes diferentes, com dons diferentes, que Deus chamou um dia para ver este lugar. Para quê? Para estar em família, para pôr os seus dons espirituais à exposição da igreja, à exposição de Deus. Amém? Portanto, usamos os nossos diferentes dons, já viram, versículo 6. Portanto, usamos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu.
Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que nós temos. Então, nós vemos que a igreja é o corpo de Cristo, não é as quatro paredes, não é um espaço, não é nada disso. Uma igreja é um conjunto de pessoas que um dia decidiu receber Jesus pela fé e começou a crer em Jesus e na sua palavra. E a partir daí você foi feito, e nós já falámos disso nestas semanas, você foi feito uma nova criatura. A partir daquele momento você fez parte, ou começou a fazer parte de um corpo chamado Corpo de Cristo. Amém? Então a igreja é o corpo de Cristo. Essa é a igreja universal. É todos aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador, e temos a igreja local que uma vez por semana, normalmente, nós juntamos aqui, neste lugar, para louvar, para adorar, para ouvir, para amar uns aos outros. Amém? Nós vimos a semana passada o propósito da igreja, que é ensinar a doutrina bíblica, ter um espaço como este para todas as semanas vir aqui adorar, ouvir a palavra de Deus, comunhão e oração. Nós vimos Efésios, vimos versículos em Romanos que fala sobre isso. Nós vemos em Tessalonicenses, Hebreus, etc, etc. Também Atos, como vocês sabem, quando a igreja começou. Também falamos a semana passada, isto é muito importante, tenho que falar isto novamente. Tenham paciência comigo, está bem? Não vou demorar muito nisto, na introdução. Nós falámos a semana passada sobre aquilo que a igreja foi chamada para fazer, que é pregar o Evangelho, para pregar as boas novas, também ajudar os necessitados, tanto espiritualmente como fisicamente. Amém? É a nossa missão ajudar as pessoas com as suas necessidades, quando necessário, diga comigo, quando necessário e apropriado. Nós sabemos que Jesus deu uma ordem em Mateus para nós ajudarmos as pessoas. Ele até disse, olha, aquilo que quando ele estava com fome, tu deste-me comer. Quando estavas com sede, deste-me beber. Quando estavas na prisão, deste-me beber. Todas aquelas coisas que você faz para o irmão pequenito, faz para mim. É uma ordem que ele dá para ajudar. Mas então o Paulo depois disse uma coisa, em Tessalonicenses, vamos lá abrir, 2 Tessalonicenses 3, versículo 6. Vamos lá ver. 2 Tessalonicenses 3, versículo 6. E diz assim, uma coisa muito interessante que eu falo aqui. Mandamo-vos, porém, irmãos. Quem é irmão aqui, levanta a mão. Então ele está a falar ainda hoje em dia para nós. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que nos recebeu. Portanto, tudo aquilo que você aprendeu no passado, tudo aquilo, a boa doutrina bíblica que você recebeu na sua vida no passado, ele estava a dizer, olha, na tua igreja, há pessoal aí que anda desordenadamente. E nós vimos a semana passada que a palavra desordenado é uma pessoa que está fora de ordem, não tem harmonia, é confuso, ou seja, é irregular, não é regular, é uma coisa hoje, amanhã já é outra coisa. Hoje está firme, passa um ventinho, amanhã já... E o Paulo falava isso em Efésios, para nós não sermos assim, levados em todo o vento da doutrina. Hoje é uma coisa, amanhã já é outra. Então, o Paulo estava a dizer aqui, anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos. Pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem da graça comemos o pão do homem algum, mas com trabalho. Diga comigo, trabalho. E fadiga. Trabalho não faz mal a ninguém. Diga comigo, trabalho não faz mal a ninguém. É preciso trabalhar. Se você quer ter alguma coisa na sua vida, é preciso trabalhar. É basicamente isso que o Paulo estava a dizer. Para quem não sabe, Paulo fazia tendas. Fazia tenda, ele trabalhava, ele não andava num jato privado, nem em barcos, nem em Bentleys e BMs e nada disso. Ele trabalhava. Para quê? Para não sermos pesados para nenhum de vós. Versículo 9, não porque nós não tivemos autoridade, mas
mas para vós dar para vós dar em nós mesmos exemplo, para nós imitardes. Porque quando ainda estivemos convosco, vós mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, sem ocos, sem coisas que não, sem nexo. Não, como eu disse a semana passada, não é que a pessoa é vã, atenção. Fazem coisas vãs, coisas ocos, sem nexo, sem rumo na vida. Então o Paulo e Deus está a exortar. E isso é uma das razões que temos de vir à igreja. Não para ouvir só as coisas cor-de-rosa, mas também ouvir as coisas que precisam ser ditas para você crescer na sua vida. Não quer dizer que você não é salvo, não é nada disso. Não é nada disso. Mas você precisa ser exortado, você precisa de ser encorajado dentro da igreja para você crescer. E nós vamos ver hoje algumas passagens que o Paulo falava sobre crescimento espiritual. Que é a vontade de Deus, nós crescemos, caramba. Posso dizer caramba? Que nós não sejamos sempre meninos inconstantes, levados para todo o vento da doutrina. E essa igreja está aqui para também explicar e também encorajar cada um de vocês a mudar rumo na sua vida. Amém? Pode ser? Vemos o propósito da igreja semana passada, nós vimos a importância da igreja semana passada, como diz em Hebreus, não deixando a nossa congregação, não deixando a nossa igreja, como é costume de alguns, um dia está aqui, outro dia já não está aqui, enfim. E hoje vamos começar com este tema, crescimento dentro da igreja. Até vou beber água que isto vai aquecer. Crescimento, eu escrevi algumas coisas aqui, muito picantes. Crescimento dentro da igreja. Irmãos, quando eu falo, ou quando algum pastor fala de crescimento dentro da igreja, qual é a primeira coisa que vai à nossa mente? Sejam honestos. É números dentro da igreja, não é? Se nós falarmos em crescimento, normalmente, há sempre uma exceção da regra. Mas normalmente, quando falamos de crescimento dentro de uma igreja, nós estamos a pensar em números. Estamos a pensar se as cadeiras estão cheias ou vazias. Nós pensamos assim, mas porquê que essa pessoa não vem? Porquê que a igreja está assim? Porquê que a igreja está a perder membros? Em vez de crescer, está a perder. Posso estar enganado, porque também não sei tudo. E Atos fala do início da igreja. E o Pedro, como vocês sabem, que foi falado várias vezes aqui na igreja, o Pedro teve a ousadia de levantar e começar a falar, e naquele dia a Bíblia fala que salvou-se 3.000 almas, 3.000 pessoas, e diz constantemente que a igreja estava a crescer. Mas a partir daí, e não vejo nenhum versículo na Bíblia, a partir daí, que fala do crescimento da igreja em termos de números. Eu até encorajo qualquer pessoa aqui, pode ser um trabalho de casa para vocês, para encontrar um versículo bíblico, a partir de Atos 2, 3 e 4, que fala sobre crescimento na igreja em termos de números, pessoas dentro da igreja, e não vi nenhum. É verdade? Posso estar enganado, mas eu não vejo nenhum. Aliás, ao contrário de números, o Paulo, neste caso, e o Pedro e o João falavam muito em crescimento espiritual, não crescimento de números na igreja. É isso que nós temos que começar a renovar a nossa mente, porque uma igreja, e já foi falado várias vezes, por a Cristina, por exemplo, minha esposa, que uma igreja, ouça irmãos, uma igreja está completamente cheia, pode ter 1.000, 2.000, 3.000, 30.000 pessoas no lugar. Não quer dizer que essa igreja está a crescer. Ouça bem, não quer dizer que essa igreja está a crescer, porque o verdadeiro crescimento que Deus quer na igreja é crescimento espiritual. Não tem nada a ver com números, irmãos. E quando eu estava a estudar isto, dei uma alegria no meu coração, porque verdadeiramente nós, como homens, na nossa carne às vezes, e a pastora está aqui e vai concordar comigo, nós olhamos para o povo e pensamos assim, mas
Carambas, porquê que as pessoas não vêm? Porquê que a igreja às vezes está vazia? Porquê que não está cheia? É porque a vontade de Deus, vendo Atos 2 para a frente, a vontade de Deus é que a igreja seja com 25 pessoas, ou 30 pessoas estão aqui hoje, ou 30 mil pessoas, não quer dizer absolutamente nada se a pessoa não está crescida ou não está a ter um crescimento espiritual na vida deles. Você pode ter um pastor, tudo XPTO, você pode ter luzes, pode ter fumo, você pode ter um grupo de louvor, tudo XPTO, que canta as notas todas direitinhos, não falha nem uma nota. Mas por dentro as pessoas estão podres, desculpe lá a expressão. A verdade é que é essa. Nós aqui, nós não temos um grupo de louvor perfeito, mas glória a Deus que nós vimos crescimento no grupo de louvor, vimos crescimento nas pessoas. É isso que dá mais gozo. Eu vou falar por mim, vou ser um bocadinho egoísta agora. Eu vou falar por mim. Dá mais gozo ver vocês, mudança em vocês, espiritualmente falando, que está aqui a igreja tudo cheia. Que agarrar nos assistentes e, olha, vai buscar cadeiras para aqui porque está a faltar cadeiras. Glória a Deus, está a faltar cadeiras. Mas se isto está tudo cheio e você não está a crescer espiritualmente, ainda está meninos inconstantes, levado para todo o vento da doutrina, você ouve o Steven hoje, amanhã já houve uma pregação na net e já pensa de outra maneira. Ouça, você não está a crescer. Você não está a crescer, você ainda está a beber leitinho. É isso que o Paulo falava. Então a Bíblia não fala especificamente em crescimento da igreja. Mas diz uma coisa, que Jesus Cristo é a pedra. Ele é a pedra angular, a pedra da esquina. Você sabe uma coisa? Podem abrir a Bíblia. Mateus 16. Mateus 16, versículo 18. Glória a Deus. O que quer dizer com isto tudo que Jesus é a pedra? Que Jesus é a pedra da esquina. Jesus é a pedra angular. Se calhar alguns de vocês não façam a mínima que estou a falar. Você sabe uma coisa? Naqueles tempos de Jesus não era como hoje. Hoje em dia, para fazer uma casa, para fazer um prédio, para fazer um edifício, tem ferro, tem cimento, reforçado, não é, sogro? Deve saber disso. Naqueles tempos não era assim. Você sabe como os prédios eram feitos naquela altura? Como um prédio era suportado sobre uma pedra angular, a pedra da esquina. Aquela pedra que eles faziam, eu punha aqui na esquina, aquela aguentava aquelas duas paredes por inteira, naquele tempo. E Jesus falava claramente, a Bíblia fala claramente que Jesus é aquela pedra. Glória a Deus, Ele é a pedra angular, Ele é que suporta a igreja. Portanto, nenhum pastor, nem eu, nem a minha esposa, nem ninguém pode ficar nem tristes, nem abatidos, nem nada disso, porque não tem isto, ou porque tem poucas pessoas, ou tem muitas pessoas, ou as pessoas não estão a crescer. Não, porque Jesus é a pedra angular e Ele que está a suportar isto. É Ele que suporta. Glória a Deus, é Ele que suporta. É mais uma coisa que eu aprendi, que às vezes a gente fica tão estressados com isto, com aquilo, se isto não está a correr bem, aquilo não está a correr bem. Glória a Deus que Jesus disse que Ele é a pedra angular. Ele que suporta isto tudo. Ele é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça da igreja. É tudo por Ele, tudo vai para Ele, é tudo por causa dEle. Amém? Leia Mateus 16, 18. Respondendo Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É isso que Jesus falava, da maneira nenhuma o inferno vai conseguir, porque Ele é a igreja, Ele é a cabeça da igreja, Ele é a pedra da esquina, tudo está sobre Ele. Está tudo sobre Jesus, nós não temos que preocupar, porque vai funcionar. Se nós continuarmos firmes,
pregando a boa doutrina, como eu falei a semana passada, que é o propósito da igreja. Se nós estamos aqui todas as semanas em comunhão uns com os outros, exortar uns aos outros, encorajar uns aos outros, amar uns aos outros, semear na casa de Deus, cuidar da casa de Deus. Jesus disse, Ele é a esquina, Ele é a pedra da esquina, Ele vai suportar tudo. Nós não temos que preocupar que Ele está no controle. Ele está no controle da nossa vida, está no controle da minha vida, está no controle da vossa vida, está no controle da vida desta igreja. Então, eu posso dizer claramente que a gente estamos aqui um ano, aqui há 2 anos, aqui há 5, e não quero saber. Aquilo que eu quero saber é que nós vamos dar a boa doutrina, que as pessoas conseguem mudar a sua vida espiritualmente e ter raízes bem fundos na palavra de Deus. Tudo o resto Jesus vai fazer. Porque Ele é a pedra da esquina. Ele é que aguenta isto tudo, não sou eu. Amém? Paulo também confirmou a mesma coisa. Não é preciso abrir e vou ler. 1 Coríntios 3, versículo 10, diz assim, segundo a graça, deixa o Paulo falar, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Está a falar de Jesus. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento, Ele é a pedra da igreja, Ele é que suporta tudo. Quando você está a passar um problema na igreja, quando você está a passar um problema na sua vida financeira, na sua vida familiar, não importa, Ele é a pedra, Ele é que vai suportar tudo. Então, quando nós falamos em crescimento na igreja, não tem nada a ver com números. Não tem nada a ver com números, tem a ver com maturidade espiritual nos membros dentro da igreja. Se nós vemos maturidade, crescimento espiritual dentro da igreja, aí para mim, esse sim, é uma igreja que está em crescimento. Se a igreja está crescendo na graça, no conhecimento de Jesus Cristo, submetendo, não é? Submetendo a sua vontade na tua vida, então aí a pessoa está a crescer, aí a igreja está a crescer espiritualmente, amém? Em 2 Pedro 3, versículo 18, diz assim, não é preciso abrir, mas eu vou ler. O Pedro estava a falar, 2 Pedro, quem está a escrever pode escrever, quem está a ouvir esta mensagem também pode ir à sua Bíblia, ler 2 Pedro 3. Vocês podem ler o capítulo todo que fala sobre a igreja, sobre a salvação, sobre nós não sermos inconstantes, e depois diz assim no 18, antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nós temos que crescer. A Bíblia fala em várias passagens da Bíblia, nós crescer no conhecimento, ler a Bíblia, mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa maneira de agir, mudar a nossa maneira de pensar como nós pensamos no passado. Para quê? Para nós crescermos espiritualmente. Amém? Eu prefiro ter 20 e tal pessoas, 30 pessoas na igreja, sogra, que estão crescidos espiritualmente, que ter 100 pessoas aqui, sem fazer o que estão a fazer neste lugar. Quando nós sabemos que vamos aqui à igreja fazer, muda tudo. Então, vir à igreja é o quê? Exortar, encorajar, amar uns aos outros, servir uns aos outros, encorajar. Você vê um irmão que está no mau caminho, é a vossa responsabilidade. Não é a responsabilidade do pastor. Não é só a minha responsabilidade chamar a atenção, às vezes. Chamar a atenção em amor, atenção, ok? Você próprio pode ir, olha irmão, eu acho que você deve fazer assim. Encorajar uns aos outros, exortar uns aos outros. Amém? Hebreus 5. Estamos a falar de crescimento dentro da igreja. Hebreus 5, versículo 11. Vou abrir aqui. Hebreus 5, versículo 11. Glória a Deus. Vocês podem ler o capítulo em casa, mas eu só vou ler aqui algumas passagens, do versículo 11 a versículo 14. E isto é muito engraçado, porque você sabe uma coisa, Paulo estava a falar, quer dizer, creio que era Paulo, ninguém tem a certeza quem escreveu Hebreus, mas
É muito provável que não. Ahm, quem está a falar aqui está a falar para dentro da igreja. Está a falar para a igreja. Para o pessoal que vem à igreja. As pessoas salvas. Você ouviu o que acabei de dizer? Não? Ele está a falar para pessoas dentro da igreja. Não é pessoas fora da igreja, mas pessoas dentro da igreja salvas. Quem está salvo aqui, levanta a mão. E você está dentro da igreja. Então ele está a falar ainda hoje em dia para você. Está aqui. Versículo 11. Do qual muito temos que dizer, da difícil interpretação, porquanto vós fizeste negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo. Ou seja, você está aqui há tanto tempo na igreja, já ouviu tanta palavra de Deus, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vós torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não sólido mantimento. Por qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentando. Ouça aqui, isto é espetacular. Por qualquer que ainda se alimenta de leite, ainda não sabe muito bem o que está a aprender. Ainda não está a comer a batata doce e batata e inhame e feijão e sopa de trigo. Por qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentando, não está experimentando na palavra de justiça, porque é menino. Mas o mandamento sólido é para os perfeitos, diga perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos, o que a palavra fala? Exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Deus está a dizer aqui, nós crescemos espiritualmente, nós comemos a palavra de Deus, comer mantimento sólido, para quê? Para nós crescer espiritualmente, para nós crescer, para nós saber discernir o bem do mal. Você quer ver mais uma passagem aqui? Veja lá Filipenses 3, versículo 12. Filipenses 3, versículo 12. Filipenses 3, versículo 12. Paulo estava a dizer aqui, não que já tenha alcançado ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que foi também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e que é esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançado para que está diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prémio e soberano vocação de Deus em Cristo Jesus. E depois ele diz aqui no 15, para que todos quantos já somos perfeitos. A igreja tem que ensinar o povo, tem que ensinar os irmãos que estão aqui para prosseguir, para ir em frente, para esquecer daquilo que aconteceu a semana passada, para esquecer daquilo que aconteceu o ano passado, quando você caiu, quando você fez uma coisa menos boa, quando você caiu numa tentação ou não, quando você agiu mal ou não, você tem que esquecer isso. E o trabalho da igreja é ensinar o pessoal, está nas filas da frente e atrás e no meio e no lado esquerdo e no lado direito, para prosseguir na vida, para avançar na vida. Para avançar na vida, para esquecer as coisas no passado. Prossigo para o alvo, para o prémio e soberana vocação de Deus em Jesus Cristo, para que todos, quando já somos perfeitos, sentimos isto mesmo. E se sentimos alguma coisa de outra maneira, também Deus Exatamente, obrigado. Então, este é crescimento da igreja. Então, na igreja local, há aqueles que plantam a semente, que é os membros, que é aqueles que falam com os amigos, falam com os familiares, falam com várias pessoas, e depois tem aqueles que regam a semente, ou seja, os pastores. Todos nós temos, como eu já falei, somos partes diferentes dentro do corpo.
Um faz uma coisa, outro faz outro, a Susana vem e faz uma coisa, o Dinar faz o mesa de som. Somos partes diferentes, dons diferentes, membros diferentes, mas estamos aqui num corpo. Para quê? Para nós funcionarmos direitinho, tudo no lugar certo. Para quê? Para crescimento espiritual de cada um, usando os nossos dons. Mas nota, é Deus que dá o crescimento. Não é? Nós fazemos a nossa parte, nós viemos aqui à igreja, nós pusemos os nossos dons à disposição da igreja, à disposição de Deus. Todos nós temos os nossos dons, somos partes diferentes da igreja, mas é Deus que dá o crescimento. Jesus é a cabeça da igreja. Sem Jesus, se Jesus não é a cabeça de uma igreja, não vai crescer nada. Quem vai crescer é o pastor. É verdade. Se Jesus, e vou repetir porque eu gostei dessa parte. Se Jesus Cristo não é a pedra angular, aquilo que suporta a igreja, suporta o edifício, suporta as pessoas, se Jesus Cristo verdadeiramente não é a cabeça de uma igreja, é muito perigoso, porque você vai te reparar que não é Jesus, não é a sua palavra, mas é a palavra do homem, e o homem que está como cabeça da igreja, não é Jesus. E nós vemos isso, infelizmente vemos isso muitas vezes no nosso meio. Não só aqui em Portugal, mas lá fora também, que verdadeiramente Jesus não é a cabeça dessa igreja, não é a cabeça da igreja, não é a pedra angular, é o homem que é. É as palavras do homem que faz como esse homem é a cabeça da igreja. E é muito triste. É muito triste quando isso acontece. Nós nunca podemos esquecer que dentro de uma igreja, dentro do corpo de Cristo, é Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3:6, para confirmar. Primeira de Coríntios 3, versículo 6. É Deus que dá o crescimento. Não somos nós. Nós fizemos a nossa parte, nós semeamos as nossas sementes, nós regamos, damos a palavra, mas é Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, versículo 6 diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Glória a Deus. Eu vou repetir, versículo 6, eu plantei, Paulo estava a falar, Apolo regou, deu a palavra, mas é Deus que deu o crescimento. Para que nem o que planta é alguma coisa, nem que rega, mas Deus que dá o crescimento. Diz outra vez. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Glória a Deus. Glória a Deus. É Deus que semeia, é Deus que rega, porque quando eu falo a palavra de Deus, não é o Steven que está a falar, é Deus que está a falar através da sua palavra. É Deus que está a falar para vocês. Eu não estou a chamar-me Deus, atenção. Mas é Deus que está a falar connosco. É Ele que dá o crescimento. E depois diz assim, cada um que faz isso, você vai receber o seu galardão. Glória a Deus. A Bíblia é tão bom, Deus é tão bom que diz assim, até você vai receber o seu galardão. Você faça a sua parte, você rega a semente, você semeia a sua semente, fala com as pessoas, traz as pessoas para a igreja, porque você vai ter o seu galardão. É aqui que a Bíblia fala. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Glória a Deus. Então, o crescimento da igreja é assim, é isso que quer passar para vocês, passar que o crescimento de uma igreja é o crescimento espiritual e não é necessariamente a ver com números, cadeiras, não tem nada a ver com isso. A coisa mais que dá gozo
posso falar para mim e para a Cristina, que dá mais gozo, como eu falei há pouco, e vocês também, é um pastor ver as pessoas dentro da igreja crescer espiritualmente, ver mudança na pessoa, que nós não temos de chegar ao pé da pessoa e dizer, olha, estás diferente, nós já vemos a distância, que a pessoa está diferente, está mudado, está a crescer na sabedoria e no conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Eu escrevi aqui porque é que é importante vir à igreja. Nós já falamos um pouco sobre isso. É importante vir à igreja, é importante ser membro de uma igreja para exortar uns aos outros, encorajar, conciliar, servir, amar, como vocês sabem. Uma coisa que nós temos de ver aqui, que é o seguinte. Quando nós vemos, a pessoa pode pensar assim, bem, mas porquê que eu tenho que ser membro de uma igreja? Porquê que eu tenho que ir a uma igreja? Porquê que é tão importante ir a uma igreja? Como sempre, quando eu quero uma resposta a algumas perguntas que eu faço a mim mesmo, e sei que vocês são a mesma coisa, não é? Eu sempre vou à Bíblia, sempre vou ao início da igreja, que é Atos. O que é que eles faziam lá? O que é que a palavra de Deus diz sobre a igreja primitiva? Eu desconfio que as pessoas que estavam lá na igreja primitiva não sabiam que eram membros. É claro que não era preciso escrever, olha, você é membro A, você é membro B, mas as pessoas já sabiam o que é que estavam lá a fazer. Não sei se estou a fazer entender. E é importante ser membro de uma igreja. Eu vou tentar pôr isto em linguagem que você entenda, que você não fique confuso. É importante nós irmos a uma igreja para estar abaixo de uma cobertura espiritual, para estar abaixo de uma direção de um pastor. É importante, igreja, porque eu não vejo, mais uma vez eu digo, eu não sou perfeito, eu não sei tudo, mas eu não vejo nem uma passagem na Bíblia que fala, como eu disse a semana passada, que a pessoa é a igreja sozinha em casa. Que a pessoa não precisa, então se a gente fala em Paulo, então, a gente não precisa uma direção a alguém que dá direção espiritual. Alguém que você está abaixo da autoridade dessa pessoa, está abaixo da autoridade desse pastor. Porque é importante, igreja. É importante. E isto tem que ser pregado de uma maneira tão leviana. Não é importante. Também posso ser igreja em casa. Também posso fazer. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. E há alguns versículos aqui que eu escrevi que verdadeiramente nós precisamos estar baixo de uma autoridade. Nós temos um irmão que é o Fábio. E graças a Deus que ele entende espiritualmente falando, ele entende isto. Uma das coisas, a gente praticamente fala quase todos os dias, ou 2 em 2 dias. E graças a Deus que ele compreende isso, e também trocamos ideias. Porquê? Porque ele não vai fisicamente a uma igreja, tem um grupo familiar que também é igreja, também é uma igreja, é um grupo familiar, mas ainda bem que nós conhecemos pessoas que sabem que têm que estar, eu vou usar a mesma palavra, têm que estar abaixo de uma autoridade espiritual. Porque se uma pessoa não está abaixo de uma autoridade espiritual, pode dar o caso, à exceção da regra, mas pode dar o caso que a pessoa é levado para toda a doutrina falsa, um ventinho de doutrina. Uma coisa, um dia uma coisa, outro dia já outra. Porquê? Porque não está abaixo de uma autoridade espiritual. E digo mais, você precisa vir a uma igreja, e digo isto com toda a ousadia do mundo. Você precisa de vir a uma igreja, e também para as pessoas que estão a ouvir esta mensagem, para você julgar uns aos outros dentro da igreja. Julgar, pastor? Mas, sim, senhores. A Bíblia fala para nós julgarmos uns aos outros, não é lá fora, dentro da igreja. Mas não é julgar, tu fazes aquilo, olha, tu estás em pecado, olha, tu bebes, olha, tu fumas, olha, tu... Não é esse julgamento que estou a falar. Quando você está menos bem na vida, ou você está a tropeçar em alguma coisa, para nós encorajar, para nós julgarmos uns aos outros dentro da igreja. Você quer ver? 1 de Coríntios 5.
1 de Coríntios 5, pode ser a partir do 1. Este é um bocadinho pesado, estes versículos, mas aguente aí na sua cadeira. Portanto, esta é uma carta que o Paulo escreveu para dentro da igreja. Fala sobre a disciplina. Fala sobre aquilo que estava a acontecer dentro da igreja de Coríntio. E depois no fim, no versículo 12, você vai ver o que o Paulo falou no fim. Mas vá-se ler do início. 1 de Coríntios 5, ele diz assim, numa carta para essa igreja. Geralmente sai entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios. Ou seja, há coisas que estão a acontecer dentro da igreja, meus amigos, que nem lá fora no mundo nós vemos. E porventura nós não vemos, às vezes hoje em dia, dentro da igreja. Não estou a falar desta igreja. Estou a falar das igrejas no corpo de Cristo. Qual nem ainda entre os gentios? Como é haver quem abusa da mulher de seu pai? Você já viu o que estava a acontecer dentro da igreja. Estais inchados e nem ou menos vos entristece. Exato. Porque não ter sido dentre vós, tirado quem cometeu tal ação. Ou seja, a pessoa ainda continua na igreja. Eu, na verdade, ainda ausente no corpo, mas presente no espírito, já te determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e meu espírito, para o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo pelo dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Limpei-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma massa nova. Ou seja, limpa o vosso mente, limpa o vosso coração daqueles pensamentos antigos, para vocês sejam uma massa nova. Assim como esteis sem fermento, por Cristo a nossa Páscoa foi sacrificado por nós. Para que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas como os asmos da sinceridade e da verdade. E depois diz uma coisa muito chata aqui, irmãos. E você pode ler com mais calma em casa. Porque é assim, olha para mim. Nós não podemos vir à igreja e ouvir só as coisas cor-de-rosa. Nós temos de ouvir também as coisas que é escrito na Bíblia para a nossa exortação, o nosso crescimento espiritual. Porque naquela altura também acontecia coisas assim dentro da igreja, coisas que não convinha acontecer, mas aconteceu. E continuava a acontecer. E o Paulo estava escrito, nós lemos agora, não é? E depois ele diz assim, no versículo 9. Já por carta vos tenho escrito. Isto é mais ou menos aquilo que eu escrevi em Tessalonicenses. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com o que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devasos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Ou seja, você não pode separar dessas coisas porque você está no mundo, você sempre vai haver isso no mundo. Ou seja, você está num trabalho, num emprego, tu falaste há tempos, santificar. O que é santificar? Não é, por exemplo, não é você tem um colega de trabalho, de emprego, e você não falar com a pessoa porque a pessoa bebe, a pessoa fuma, a pessoa faz isto ou aquilo. Não, é o seu trabalho, sim, falar com as pessoas sobre Jesus, sobre as boas novas. E o Paulo estava a dizer aqui, é impossível você não associar com essas pessoas no mundo, se não tinha saído do mundo, porque você vai sempre encontrar isso no mundo. Mas depois ele diz assim, no 11, mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que desence, irmão. My God. Isto é muito forte, irmãos. Com aquele que se disse irmão. Ou seja, ele está a falar para dentro da igreja. Aquela pessoa que vem à quarta, se calhar, ou vem ao domingo,
e chama-se mesmo irmão, ou diz que faz parte da congregação, mas ele diz assim, essa pessoa, mas agora escrevi que não associeis com aquele que se diz irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, e depois diz assim, como tal, nem ainda comais. E depois diz assim, no 12, porque tenho eu em julgar também os que estão lá de fora. Se você vai ler a Bíblia da Nova Linguagem de hoje, uma versão diferente, eu vou ler o versículo 12 e o versículo 13 dessa tradução. Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são cristãos. Deus vai julgar. Esta é a tradução que eu tenho aqui. O versículo 12 e 13. Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são cristãos. Deus vai julgar. Mas será que vocês não devem julgar os irmãos da fé? É uma pergunta. Como dizem as escrituras sagradas, expulsam de meio de vocês esse homem imoral. Isso me diz claramente que é o nosso papel julgar aqueles que estão dentro da igreja. Não é aqueles lá fora, mas aqueles dentro da igreja. Agora eu pergunto, você se calhar está a pensar assim, mas porquê que tu escolheste essa passagem? É como eu disse a Cristina, acho que foi ontem ou antes de ontem. Uma pessoa que está em casa sozinha, como é que essa pessoa vai julgar a si mesma? Eu pergunto. Não pode. Ou eu vou-me julgar a mim mesmo. Não pode. Vai achar sempre perfeito. E não sou eu que está a dizer, é a Bíblia que vale, é o Paulo que estava a falar, olha, dentro da igreja, vocês têm de julgar uns aos outros. Mas eu pergunto, uma pessoa está em casa sozinho, diz que a igreja é em casa, como é que vai julgar como é que se vai julgar? Não pode. Até vou mais longe, um casal. Como é que a mulher vai julgar o homem e como é que o homem vai julgar a mulher? Não pode. Deus fala que é uma só carne, como é que vai julgar? Não pode. Não pode. Então nós temos de ter esse mente que nós, como igreja, nós vemos a igreja para exortar, para encorajar, para amar uns aos outros, mas também exortar, a julgar, entre aspas, atenção, entre aspas, uns aos outros. Amém? Diz. Diz, a igreja deveria deixar o julgamento dos de fora nas mãos de Deus e concentrar-se em manter a sua própria casa em ordem. A igreja deveria deixar o julgamento dos de fora, ou seja, dos incrédulos, nas mãos de Deus e concentrar-se em manter a sua própria casa em ordem. Gostei muito desta tradução. Qual é essa tradução? Daquela Bíblia, aquele que nem queria comprar. Glória a Deus. Então é isso que eu queria passar para vocês, para vocês saberem o que é a igreja, qual é a razão que nós vemos à igreja. Que é muito mais, se calhar, que você pensa. Também escrevi aqui. Acho que eu vou beber um bocadinho mais água. E vou acabar com isto, não preocupes. Até escrevi aqui. Quais são as razões adequadas para faltar à igreja? Quando é que eu posso faltar à igreja? Por outras palavras. É assim, para começar, eu quero dizer uma coisa. É importante frisar o seguinte. Não é a quantidade de vezes que você vai à igreja que vai salvar. Não é a igreja que vai salvar. Não é o pastor Sting que vai salvar. Não é se você vem hoje ou vai para a semana ou não vem que vai salvar uma pessoa. Não tem nada a ver com isso. Mas nós vemos, tanto a semana passada como esta semana, que um verdadeiro cristão que tem dons dados por Deus, é impossível a pessoa ficar em casa. Não enquadra na vida cristã. Não enquadra. Não vejo nenhuma passagem bíblica
que suporta essa ideia. Olha que eu tive a ler vários versículos bíblicos nas últimas semanas sobre a igreja e não encontro nenhum versículo mesmo, nenhum, que diz que um cristão não deve ir à igreja para pôr os seus dons à disposição de Deus. Mas é bom lembrar que não é vir à igreja hoje ou amanhã que vai salvar. Mas muitos têm uma ideia distorcida do que é a igreja. Alguns, por exemplo, alguns pastores usam o jugo para amarrar as pessoas. Não vens hoje, não tens a bênção. Não vens para a semana, não vens a bênção. Estão a entender? Se a pessoa não vai à igreja uma semana, ou não vai à igreja 2 semanas, ou 3 semanas, ou porque está doente, ou porque não pode vir, já é uma coisa, uma chuvalhada acima deles que já não presta. Não é nada disso. Mas quais são as razões adequadas para não vir à igreja? E escrevi aqui. Há uma palavra que engloba isto tudo. Tem a ver, deixa-me ver aqui, tem a ver com atitude e motivação. Para mim é a atitude e a motivação da pessoa. Você pode perguntar assim, é legítimo uma pessoa doente não vir à reunião? É, claro que é. Se uma pessoa está de férias, por exemplo, claro que não pode vir à reunião, não é? É legítimo? É. Se uma pessoa está doente e não pode vir à igreja, mas tem tudo a ver com a atitude e a motivação que a pessoa não vem. Por exemplo, se a pessoa não vem para satisfazer a sua própria carne em casa, uma razão adequada, é você que tem que escolher o que é uma razão adequada. E não vou estar aqui a dizer, olha, a razão para não vir é isto, a razão não é aquilo. Não, é você próprio, é pessoal, digam comigo, é pessoal. E tem tudo a ver com a atitude da pessoa e a motivação da pessoa. Tem tudo a ver com isso. E não posso dizer, Samuel, olha, uma razão para tu não vires à igreja é esta. E depois dizer o diretor é esta. Não, você que tem que decidir qual é a atitude do seu coração vir à igreja. Qual é a motivação você vir à igreja. É para cumprir horário. É porque você não tem mais nada para fazer no domingo. É a atitude, a motivação que você vem à igreja, vem à casa de Deus. Mas eu acordei tarde. Olha, então você tem a motivação e a atitude no lugar errado.